a prima aí, ó, na última hora, acho que deu certo. Deu sim. Ela já entrou. Então Adriana, deixa eu ver se a Adriana já está aí. Adriana? Oi, Zene. Oi. Boa noite, gente. Tudo bem? Boa noite, tudo bem, e você? Tudo bem. Acho que nós já podemos começar. Podemos? Podemos. Boa noite. Sandra, a Adriana vai fazer uma abertura pela escola, sim. Depois em seguida a gente vai seguindo a pauta, tá? Sim. Adriana, se você quiser começar. Ok. Então, primeiramente, boa noite a todos. É um prazer muito grande, né? Em nome da Escola Estadual José Bonifácio, já de antemão, eu quero agradecer a iniciativa da professora Zene, a doutora Sandra por ter aceitado o convite, e que todos aproveitem bastante, porque eu acho que vai ser, nesse momento, todas as dicas e orientações que a doutora Sandra vai passar vão ser fundamentais para nós nesse momento. Então, desde já, eu agradeço a todos pela participação, agradeço a Zene, e principalmente a você, doutora Sandra, pela disponibilidade, pelo apoio, tá ok? Um grande abraço para todos e vamos lá. Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer a presença, dar boas-vindas ao nosso espaço de formação e apoio aos estudantes, pais, responsáveis, amigos, enfim, a toda a comunidade escolar, nesse tão necessário e difícil momento de distanciamento social que nós estamos passando, né? Gostaria de agradecer a nossa convidada, a doutora Sandra, que hoje vai nos falar sobre a prática, né, de exercícios físicos e a sua relação com a tão almejada imunidade nesses tempos de coronavírus, né? A doutora Sandra Marta Sandin Almeida é bacharel em fisioterapia, tem especialização em fisioterapia neurofuncional adulto e pediátrica, aprimoramento em fisioterapia respiratória, em unidades de terapia intensiva adulto e neonatal, formação em Pilates pelo grupo VOL, eu não sei se eu falei corretamente, Sandra. Certo. Formação em treinamento funcional CORE 360. Então, a palavra é sua, fica à vontade. Eu vou pedir aos convidados que permaneçam, né, enquanto ela estiver falando, com o microfone desligado, porque dá muito eco, muita microfonia, né? E no final da fala dela, a gente vai para o momento das perguntas, aí se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa que queira fazer, pode usar o chat, ou então pode abrir o microfone e fazer a pergunta diretamente para ela. Tá bom? Então, a palavra é sua, Sandra. Boa noite a todos os professores que estão aí presentes, aos outros participantes que não são da área escolar, mas que estão prestigiando. Agradeço ao convite da professora Zene para participar nesse projeto, que é muito importante nesse momento, exatamente como ela ressaltou, é um momento de trocas e trabalho remoto, né? Mas que é preciso interagir com as famílias, com os estudantes, com os professores, e o assunto é muito pertinente para esse momento. É um assunto que está toda hora sendo discutido, a gente vê publicações, entrevistas, chamadas nos jornais falando sobre essa importância de fortalecer, entre aspas, né, o termo, o sistema imunológico, e como que a gente pode fazer isso? Existem várias maneiras, e uma das maneiras com as quais nós influenciamos o nosso sistema imunológico é a atividade física, né? Eu sou fisioterapeuta,
E há 10 anos eu trabalho com atividade física, num contato muito íntimo com os educadores físicos. E a nossa troca em relação a assuntos que envolvam os benefícios do exercício à saúde é constante. Então, a gente começa, então, falando um pouco sobre o sistema imunológico. Eu vou começar aqui a apresentação. Vou compartilhar com vocês essa apresentação de PowerPoint para poder ilustrar um pouco melhor sobre o assunto e não deixar tão só na minha fala. Acho que já está aparecendo aí para vocês. Professora Zene, me confirma, por gentileza. Tá sim, tá ok. Ok? Tá, então, pode. Vamos lá. A atividade, o tema, né, atividade física e o sistema imunológico, esse tema ele tem uma relação muito íntima, o sistema imunológico e a atividade física. Um influencia o outro diretamente. Então, para começar a elucidar o assunto, vamos falar sobre o que é o sistema imunológico. Esse sistema, ele também é conhecido como um sistema de defesa do nosso organismo. Ele é responsável por garantir que todos aqueles vírus e bactérias e outros micro-organismos que estão diariamente em contato com o nosso corpo sejam exterminados, para que não provoquem processos infecciosos, né, levando a doenças, e também exterminando aquelas células que na sua multiplicação possam sair com algum defeito, pois esse acúmulo de células defeituosas provoca a formação de tumores. Então, esse sistema, que é o nosso sistema de defesa, ele destrói essas células defeituosas, não deixando elas se tornarem tumores, e também destrói esses vírus e bactérias que possam, de forma oportuna, produzir as infecções e as doenças no nosso corpo. Esse sistema, ele é composto por diferentes células, cada uma tem uma função específica, de acordo com o local onde ela é liberada. Então, nós temos células neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monócitos, linfócitos T, linfócitos B, linfócitos natural killers, macrófagos. São diversas células que, uma em conjunto com a outra, auxilia nesse processo de destruição dos micro-organismos ou das células defeituosas. Essas células do sistema imunológico, elas são produzidas em algumas áreas do nosso corpo. Nós temos, por exemplo, o timo, que é uma glândula pequena, que fica localizada aqui no mediastino, um pouco mais para baixo do pescoço. Nós temos as adenoides dentro da cavidade nasal, nós temos as amígdalas na garganta, nós temos os linfonodos, ou também chamados de gânglios, que estão localizados no pescoço, nas axilas, no abdômen, na virilha. Nós temos o baço. Em animais ruminantes, a gente tem no intestino. No homem também nós temos na medula óssea. Então, esses são os locais que são produtores de células do sistema imunológico. Quanto à imunidade, é interessante a gente entender que existem dois tipos de imunidade. Nós temos uma imunidade que é a imunidade natural, aquela com a qual nós nascemos, e que é composta por aquelas células todas lá que eu mencionei nos slides anteriores, né? Macrófagos, neutrófilos, eosinófilos, linfócitos, que são células já próprias do nosso corpo, né? E elas auxiliam nessa destruição dos micro-organismos e das células defeituosas. E também a gente tem, fazendo parte desse processo de imunidade natural, algumas estruturas físicas. Por exemplo, os pelos dentro do nariz, os pelos na região púbica. A gente tem, por exemplo, uma barreira fisiológica. As mucosas que estão dentro do nariz, na garganta, também são barreiras que impedem esses micro-organismos de entrarem.
e elas são consideradas uma parte da imunidade natural. Nós temos, por exemplo, uma barreira fisiológica, que é o pH mais baixo em algumas partes do nosso corpo, que impedem, esse pH mais baixo impede a proliferação desses micro-organismos, também é considerado uma imunidade natural. Então, quando se fala em imunidade natural, não é somente aquelas células que eu apresentei lá atrás, mas também existem estruturas físicas e fisiológicas, como o pH do estômago, né, que eu falei, do trato genital, que vão dificultar a proliferação de bactérias e vírus. Tem também outro mecanismo mecânico que faz parte da imunidade natural, que é a gente tossir e espirrar. Quando a gente espirra, a gente põe para fora algum corpo estranho que está tentando entrar na nossa cavidade nasal. Então, é uma barreira imunitária natural, espirrar. Tossir é a mesma coisa. Às vezes você aspira um corpo estranho e aí quando você tosse, você expele aquilo, né? É uma barreira natural. Então, tudo que for barreira contra a entrada de micro-organismos é considerado um tipo de imunidade. Essa imunidade natural, ela é uma imunidade mais limitada. Por quê? Porque quando um micro-organismo penetra no nosso corpo, esse primeiro mecanismo natural é ativado. Essas células, linfócitos, macrófagos, neutrófilos, basófilos, todas vão agir tentando destruir. Se porventura elas não conseguirem destruir um micro-organismo, a gente desencadeia um outro mecanismo chamado de imunidade adaptativa ou imunidade tardia. O que é essa imunidade tardia? É uma resposta imunológica que foi adquirida porque houve um primeiro contato do vírus, o corpo não conseguiu combatê-lo, desencadeou uma doença, um processo infeccioso, e com essa doença em curso, foi produzido anticorpos pelo organismo que vão ficar ali como se fosse numa biblioteca, arquivado. E numa próxima reinfecção, esses anticorpos vão agir para combater a doença de forma rápida e eficiente. Outra forma essa imunidade adaptativa ainda é dividida em ativa e passiva. O que seria a ativa? A ativa é quando você recebe uma vacina. Nessa vacina, geralmente, a gente tem partes de vírus e bactérias inativados ou mortos, que vão em contato com o organismo produzir anticorpos para combater aquela doença quando ela acontecer. E tem a imunidade, e tem também a questão de você receber, por exemplo, um soro antiofídico que contém ali anticorpos, por exemplo, contra o veneno de uma serpente. Então, você recebeu aquilo ali para poder combater a doença, né? No caso, o envenenamento pelo veneno da serpente. E temos a passiva. A passiva é quando você recebe, por exemplo, um plasma rico em anticorpos já prontos para combater a doença. A vacina, ela não é rica em anticorpos, ela apresenta para você o antígeno, que geralmente é parte de um vírus ou de uma bactéria que está enfraquecido ou morto. O plasma, que é o que está acontecendo muito e divulgado muito na televisão nos últimos dias, rico em anticorpos, ele pega anticorpos daquela doença, vou dar o exemplo aqui da Covid-19, ele pega anticorpos contra o coronavírus de uma pessoa que teve a doença, que passou pela infecção e desenvolveu esses anticorpos contra a doença. Então, ele pega aquele plasma daquele indivíduo que teve a doença e injeta num outro indivíduo. E aí você já está fornecendo uma carga de anticorpos para esse indivíduo contra uma doença específica. Isso aí a gente chama de imunidade passiva, tá? Ou então, né, quando você recebe também, por exemplo, uma transfusão de sangue, que às vezes acontece de ter células anticorpos ali tudo presentes, que vão te
de uma outra pessoa que vão trazer uma carga para você de memória de anticorpos que vão combater doenças que possam vir te infectar. Então, esclarecendo um pouquinho sobre esses tipos de imunidade, o que seria imunidade ativa e imunidade passiva, só para a gente ter uma ideia dos tipos. E sobre a atividade física, então? Nós falamos um pouco, então, do sistema imunológico, agora eu vou falar um pouco sobre atividade física e depois a gente vai juntar as duas coisas. Atividade física e exercício físico é a mesma coisa? Não. Genericamente, a gente chama tudo de atividade física, mas esse é um termo genérico, um termo abrangente. Atividade física a gente considera que seja tudo aquilo que faz o corpo movimentar e que requer um gasto energético. Então, subir um lance de escadas, lavar o carro, varrer uma casa, passar um pano, estender uma roupa, tudo isso é atividade física. Por quê? Coloca o corpo em movimento e produz gasto energético. E exercício físico? Exercício físico já é algo planejado, estruturado, repetitivo, que tem como objetivo manter ou melhorar um dos componentes da aptidão física. Então, significa que eu vou, com um exercício físico, manter ou melhorar a minha força muscular, manter ou melhorar a minha resistência, manter ou melhorar o meu condicionamento cardiovascular, manter ou melhorar a minha flexibilidade. Então, é algo planejado, estruturado. Então, a partir disso, a gente pode entender a diferença que existe entre essas duas coisas para poder usar a nomenclatura de forma mais adequada. Vamos falar, então, sobre o cenário atual, né? O sedentarismo, ele vem crescendo, as pessoas estão cada vez mais se comportando de forma sedentária, menos ativas, e por conta da pandemia, muitas passaram a trabalhar em home office e permanecendo muito mais tempo do que o habitual dentro de casa, mantendo posições constantes, como sentado em frente ao computador constantemente, trabalhando, sentado com o celular constantemente, ou trabalhando, ou mesmo navegando pela internet. E aí as posições estão oscilando de sentado trabalhando para deitado dormindo. As pessoas estão se comportando de forma sedentária na maior parte do seu tempo. E quando estão sentadas é o controle remoto, são as facilidades que a vida nos proporciona, né? Então a gente fala que nos tempos atuais o comportamento sedentário aumentou muito. Ninguém levanta para abrir um portão, o portão é eletrônico. Ninguém levanta para trocar um canal, é o controle remoto. Ninguém levanta para ir até o telefone é sem fio ou é celular. Então, todos esses comportamentos contribuem para aumentar ainda mais o sedentarismo. O Ministério da Saúde fez uma pesquisa, Pesquisa Nacional em Saúde, que é o nome dessa pesquisa, e levantou que 1 em cada 2 adultos não se exercitam conforme preconiza a Organização Mundial de Saúde. E que essas pessoas desenvolvem um risco de morte por doenças crônicas de 20 a 30% a mais de risco quando comparadas com uma pessoa que faz um exercício físico de 30 minutos, pelo menos 5 vezes na semana. Então, esse é um dado muito forte. 1 em cada 2 pessoas não se exercitam conforme preconiza a Organização Mundial de Saúde. Então, se estamos 2 pessoas numa sala, uma não se movimenta, não se exercita de forma adequada. Então, é algo para ser refletido, né? Muito sério. E as repercussões desse sedentarismo geralmente ocorrem em doenças silenciosas. São doenças que se desenvolvem
de forma contínua, progressiva, e que só manifestam-se por sinais e sintomas quando já estão instaladas. Então, um exemplo delas é a hipertensão arterial, as neoplasias, que são os tumores, a diabetes, o excesso de peso com IMC acima de 30, a síndrome metabólica, que é um conjunto de doenças, como diabetes, não necessariamente diabetes, mas a elevação da glicose, a elevação do colesterol, o acúmulo de gordura abdominal, a hipertensão arterial, que contribui para formar essa síndrome metabólica, que é uma doença silenciosa a princípio, mas que depois de instalada, manifesta repercussões em todo o corpo. Então, essas doenças silenciosas fazem parte daquela miscelânea de doenças que são fatores de risco para desenvolver, por exemplo, a Covid-19. E uma pesquisa do Ministério da Saúde publicou que 86 milhões de brasileiros, mais da metade, apresentam um fator de risco para a Covid-19. Olha a repercussão disso. Mais da metade dos brasileiros apresentam um fator de risco para a Covid. Esses fatores são essas doenças silenciosas, doenças renais, pacientes imunodeprimidos que estão passando por tratamentos de câncer, ou porque tem doenças autoimunes, né, que envolvem o sistema imunológico, a idade mais avançada. Já não é fator de risco mais, fala que é acima de 65 anos. Agora já fala que é mais idade, mas não se estabelece quanto. Então, a gente para e pensa sobre como a gente tem cuidado da nossa saúde, olhando para esses dados, né? Se alguma dessas doenças já estão se instalando no nosso organismo. Se nós temos fatores predisponentes hereditários na família que possam contribuir para a instalação dessas doenças. Então, esses dados chamam a atenção para a gente em relação a como está a nossa saúde atualmente. E o isolamento social, né, em que todos estamos passando, ele gera repercussões para o comportamento sedentário, né, passamos a nos tornar mais sedentários por ficarmos mais dentro de casa. E também o isolamento social desencadeou muitos transtornos emocionais na população de um modo geral. As pessoas estão mais ansiosas, mais deprimidas, né, alterando o seu sono, por conta de medo, por conta de ficar só dentro de casa e não poder ir e vir com maior fluência, né, como antes. Então, esse momento da pandemia, que provocou esse isolamento social, ele diretamente levou ao comportamento mais sedentário e também aos transtornos emocionais. O casamento desse comportamento mais sedentário com os transtornos emocionais repercute na imunidade, afeta diretamente o nosso sistema imunológico. E aí, a Organização Mundial de Saúde tem batido na tecla de que é necessário manter-se ativo para a gente quebrar esse ciclo. Isolamento social, provocando sedentarismo, provocando desequilíbrios emocionais e provocando alterações no nosso organismo, como alterações de imunidade e de funcionamento dos órgãos de um modo geral. Então, a Organização Mundial de Saúde preconiza que crianças e adolescentes de 5 a 17 anos realizem pelo menos 60 minutos de atividade moderada diariamente. É um grande desafio, né, para os pais colocarem as crianças em atividade moderada todos os dias, tendo os seus afazeres de trabalho, os seus afazeres domésticos, os afazeres, os auxílios, né, com as crianças, com a questão da escola, das atividades que têm que ser feitas em casa, e ainda por cima,
fazer uma atividade, estimular uma atividade diariamente com essas crianças de 5 a 17 anos, crianças e adolescentes. Então, eu acho até que cabe aí um assunto, Zene, uma sugestão, uma nova live sobre quais atividades podemos trabalhar com essas crianças e adolescentes de forma a mantê-las mais ativas. Eu acho que até é uma sugestão interessante para os educadores físicos aí da escola trabalharem em cima desse assunto, né, para dar um auxílio para esses pais, porque é um desafio muito grande ocupar o tempo dessas crianças e adolescentes. Fazê-los movimentar é um desafio grande, sempre. E agora, né? Então, por isso eu acho que é um tema muito pertinente e oportuno para esse momento. E essas atividades com as crianças e adolescentes, elas devem ser feitas esses 60 minutos, né, diariamente. Mais do que 60 minutos vão fornecer benefícios adicionais, tá, para a saúde. E dentro dessas atividades, essa atividade deve conter, dentro desses 60 minutos diariamente, pelo menos 3 vezes por semana, as atividades devem incrementar estímulos para o fortalecimento dos músculos e dos ossos. Então, é um leque de atividades que devem ser feitas e estimuladas, como pular, saltar, correr, agacha e levanta, brincadeiras de roda, dança, cantigas, tem muita coisa. Mas os pais precisam de um direcionamento, senão eles ficam perdidos. Por isso que eu falei da importância, quem sabe, da gente desenvolver uma outra live aí com esse tema. Brincadeiras e atividades para as crianças e adolescentes de 5 a 17 anos. Para os adultos, agora chegou na nossa parte. A Organização Mundial de Saúde, ela preconiza que façamos 150 minutos de atividade moderada por semana, ou 75 minutos de atividades um pouco mais intensas, ou então combinar as duas coisas. Mas os benefícios adicionais para a saúde são acima de 300 minutos, ou 300 minutos, tá? E as atividades para os adultos também devem fornecer estímulos de fortalecimento muscular pelo menos 2 ou mais vezes por semana. Porque a partir dos 30 anos a gente já começa a ter um decréscimo na quantidade de células musculares. A cada década se perde mais. Por isso, da necessidade de não ficar só naquela caminhadinha básica dentro da cidade ou na esteira. É preciso fazer um fortalecimento muscular pela redução do número de células musculares a cada década. A gente chama isso de sarcopenia. A famosa perda da massa muscular. E vamos falar, então, sobre intensidade dessas atividades, porque o sistema imunológico, ele é diretamente afetado pela intensidade da atividade. A gente pode classificar as atividades como leve, moderadas e intensas. A atividade leve é aquela, como eu falei, uma caminhada tranquila, um alongamento, um exercício de relaxamento. São exercícios que não vão provocar alteração significante, tanto na frequência respiratória quanto na frequência cardíaca. Você vai conversar normalmente, como se nada estivesse acontecendo, não vai se sentir cansado. Eles vão trazer benefícios no sentido de promover relaxamento, alívio de dor e sensação de bem-estar. As atividades moderadas são aquelas em que há aumento da frequência respiratória e aumento da frequência cardíaca, sendo que essa frequência cardíaca máxima pode chegar, até 70% da frequência cardíaca máxima. Você passa a conversar com um pouco mais de dificuldade, porque você se sente mais cansado, né?
essa é a sensação da atividade moderada, e você se cansa, e às vezes dói o exercício, tá? Provoca a sensação de queimação, de dor, mas é a atividade moderada que vai proporcionar uma repercussão no sistema imunológico. É ela que vai aumentar os níveis de anticorpos durante e após os exercícios, é ela que vai fazer o aumento dos linfócitos T, que são células produtoras de anticorpos, que vai reduzir os níveis das citocinas, que são mediadores de reações inflamatórias. Vai aumentar também a produção dos neutrófilos, dos macrófagos, das células natural killers, que são as células da nossa imunidade natural. E essa atividade moderada, ela também foi apontada agora nos últimos dias pela Escola de Medicina da Unesp, onde um estudo evidenciou a maior produção de um hormônio chamado irisina. Essa irisina é um hormônio produzido pelos músculos que ela afeta diretamente o gene que é capaz de produzir uma proteína que faz ligar o coronavírus à célula do tecido adiposo. Então, quanto mais irisina você tiver no seu organismo, porque você pratica um exercício físico regular e moderado, menos proteína que identifica o coronavírus e o faz entrar para dentro da célula, você vai ter. Então, a irisina tem uma relação muito direta, por exemplo, com o coronavírus. E ela é produzida pelos músculos durante o exercício físico moderado. A gente sabe também que a atividade regular e moderada, ela diminui a incidência de infecções, né, das doenças, de modo geral, e também das células tumorais. Por quê? Porque justamente a atividade estimula o aumento dessas células do sistema imunológico, os neutrófilos, os macrófagos, as células natural killers, os linfócitos, que vão combater esses micro-organismos que provocam as infecções e que vão destruir as células que estão se proliferando com erro. E aí, o que a gente tem como resposta da atividade regular? Um sistema imunológico mais rápido e mais eficiente no combate dos vírus e bactérias que entram em contato com o nosso corpo. E agora sobre atividade intensa e extenuante. Quando a gente fala em atividade intensa e extenuante, a gente fala num exercício físico que provoca um aumento muito considerável da frequência respiratória e da frequência cardíaca, chegando a frequência cardíaca a 80, 90, às vezes mais de 90% da frequência cardíaca máxima suportável por um indivíduo. São aquelas pessoas que muitas vezes praticam exercício físico até chegar em overtraining, seria o limite, a exaustão, onde o corpo não responde mais, tá? Nesse tipo de atividade, que a gente chama de intensa e extenuante, que muitas vezes é praticada por maratonistas, atletas de alta performance, ou às vezes até mesmo os amadores que se arriscam a querer superar os seus limites sem preparo, ocorre aumento dos leucócitos, que são células do sistema imunológico, em 50% até 100% durante o exercício, mas aí ocorre uma queda para níveis abaixo do que ele tinha antes do exercício, quando ele termina de praticar esse exercício. Então, sobe muito durante, chega a mais de 100%, esse aumento desses leucócitos, que são células do sistema imunológico, mas quando acaba esse exercício físico, cai abaixo daqueles valores que existiam antes de começar o exercício. E isso aí gera, a gente chama de imunossupressão transitória. O sistema imunológico sofre uma queda muito forte, que pode durar de 3 até 24 horas após o término do exercício.
E nessa janela de 3 até 24 horas pós-exercício, você fica susceptível às infecções, especialmente aquelas de vias aéreas superiores, como rinite, sinusite, amigdalite, dor de garganta, resfriados, gripes, por conta desse efeito rebote que o exercício intenso e extenuante provoca no sistema imunológico, tá? Sem contar que todo exercício intenso e extenuante provoca microlesões nas células dos músculos, das cartilagens, dos tendões, e como consequência dessas microlesões, a gente tem uma resposta inflamatória, onde precisam migrar muitas células para aquela região para poder combater aquele processo inflamatório. Existe um estresse oxidativo muito grande ali, e o sistema imune está lá embaixo, não dá conta de reagir, e aí o corpo acaba desenvolvendo infecções, especialmente as de vias aéreas superiores. Inúmeros estudos foram feitos com animais, com humanos, comprovando esse efeito da imunossupressão, que é a quebra desse sistema imunológico, em atividades intensas e extenuantes, tá? Então, se a gente for colocar na balança, qual tipo de exercício devemos fazer? Leve, moderado, intenso e extenuante? Nem sempre o leve, às vezes. Sempre o moderado e esporadicamente um intenso, né? É um equilíbrio entre esses três, mas contanto que o moderado sempre sobressaia. Quando falamos em benefícios, né, eu coloquei aqui os benefícios em relação ao sistema imunológico, mas os sistemas do nosso corpo, eles são interligados, a gente não consegue separar, só o sistema imunológico, aquelas determinadas células vão ser afetadas pelo exercício. Não, o exercício, ele afeta o sistema imunológico, ele afeta o sistema psicológico, o cognitivo, o social, ele interfere em todas essas facetas, em todos esses pilares. E aí, uma coisa puxa a outra. Por exemplo, você pratica atividade física, você tem melhora da sua qualidade de sono, você melhora o seu estresse, você melhora a sua ansiedade, você melhora o seu humor, consequentemente, isso contribui para a melhora do seu sistema imunológico, porque o seu organismo começa a trabalhar em equilíbrio, porque a gente precisa do sono para produzir substâncias que são os nossos opiáceos endógenos, que são aqueles analgésicos naturais do corpo. Então, a gente precisa dormir bem, a gente precisa entrar nas fases profundas do sono para produzir essas substâncias. A gente precisa dos exercícios para produzir os neurotransmissores e hormônios que propiciam o bem-estar, como as endorfinas e serotoninas. E isso também tem relação com o sistema imunológico. A gente precisa, então, trabalhar esse conjunto de fatores que envolvem o organismo como um todo, para ter um sistema imunológico forte. Então, não é só o exercício físico que vai trazer benefícios para o fortalecimento do sistema imunológico. A gente precisa trabalhar a parte social, psicológica, cognitiva, biológica. Mas o exercício acaba puxando, uma coisa puxando a outra. Se você se exercita e tem o hábito de se exercitar, você vai sentir que você vai dormir melhor, porque interfere na qualidade do seu sono. Se você se exercita, você vai sentir que você vai controlar melhor a sua ansiedade e o seu estresse. E assim o seu humor também melhora, a sua concentração, a sua capacidade de aprendizado, o seu foco em uma atividade. Se você se exercita, você produz neurotransmissores e hormônios, como serotoninas e endorfinas, que te ajudam a sentir bem-estar, que ajudam a ter autoestima melhor, que te ajudam a ter mais energia e disposição para o trabalho, para o estudo. E aí, logo, você sente menos dor, porque você sente mais bem-estar,
você produz os hormônios, as substâncias que são os opiáceos endógenos, são os analgésicos naturais do corpo. Logo, o seu corpo sofre menos estresse oxidativo e o envelhecimento precoce, ele é freado. Então, é um ciclo, para falar a verdade. Uma coisa acaba puxando a outra. Nada age de forma isolada, né? E se você também se exercita, você acaba desenvolvendo uma consciência em relação à disciplina. Você se torna mais disciplinado com várias outras coisas na sua vida. Você se torna mais disciplinado com o trabalho, você se torna mais disciplinado com os estudos, você se torna mais disciplinado com a sua alimentação. São muitas coisas agregadas à prática do exercício físico quando ele se torna um hábito, quando ele é regular. Como manter-se ativo em tempos de pandemia? Essa é uma pergunta boa, né? Nossa, isso aí já deu tanto pano para manga, tanta discussão. Olha, o que faz? O que não faz? Como? Onde? São muitas perguntas. E, assim, o que a gente precisa ter em mente é que, se precisamos de um exercício moderado para ter benefícios em relação ao sistema imunológico e benefícios adicionais na prevenção das doenças crônicas, como diabetes, pressão alta, alteração de colesterol, que a gente chama de dislipidemia, doenças cardiovasculares de um modo geral, a gente precisa fazer atividades moderadas. E é difícil fazer atividade moderada sem orientação, né, sozinho. Porque você sair caminhando pela rua, usando a sua máscara, dependendo da caminhada, se ela for um pouco mais ofegante, ela é uma atividade moderada, mas se ela for um pouco mais lenta, aí ela já está na leve. Então, a sugestão que a Organização Mundial de Saúde, o Ministério da Saúde coloca é que você utilize videoaulas em tempo real, com orientação profissional, para que você não faça nada que possa, ao invés de te ajudar, prejudicar suas articulações, os seus músculos. Então, tem muitas lives em tempo real com profissionais que, no momento que está dando a aula, ele consegue enxergar o aluno e corrigir o aluno. Ele consegue ali fazer as devidas adaptações, devidas correções. É uma ferramenta interessante nesse momento de isolamento social, especialmente naquelas cidades mais populosas, né? Onde o isolamento foi muito mais rígido do que das cidades pequenas. As caminhadas e corridas ao ar livre, então, a caminhada, aquilo que eu falei, ela pode ser leve ou pode ser moderada, vai depender da intensidade que você coloca nela, né? As corridas, os trotes, são atividades que a gente pode realizar nesses tempos de pandemia. E agora entra uma questão bastante discutida, né? As academias, estúdios e clubes. O Ministério da Saúde e a Organização Mundial de Saúde coloca atividade como algo essencial, atividade física, né? Tanto a atividade física, que é o movimentar-se, quanto o exercício físico, que é aquela atividade planejada, estruturada, né? Com hora para começar, meio e fim, início, meio e fim. Então, cada município teve o seu decreto, permitindo ou não o funcionamento desses estabelecimentos, de acordo com a sua realidade, e os órgãos pertinentes, como a Associação Brasileira das Academias, os conselhos de classe da educação física, da fisioterapia, eles também se posicionaram estabelecendo protocolos de funcionamento para esses estabelecimentos. Então, esses estabelecimentos, eles podem funcionar de acordo com o decreto municipal e eles seguem normas e protocolos baseados nas orientações do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde. Então, a gente tem essas formas de manter-se ativo na pandemia, tá? Cada pessoa escolhe aquilo que mais lhe agrada, aquilo que mais se identifica. Mas o importante é movimentar-se.
a gente precisa quebrar esse comportamento sedentário, típico desse momento de pandemia. Levantar-se, está assistindo TV, levanta, não fica só deitado, dá uma volta pela casa, faz alguma tarefa doméstica, lava o carro, estende uma roupa, sobe e desce a escada, varre. Então, é importante, mesmo que minimamente, a gente saia desse comportamento sedentário. Qualquer tempo que a gente dedica a algum tipo de movimento é melhor do que fazer nada, né? Qualquer movimento é melhor do que o repouso. Agora, eu coloquei aqui algumas perguntas que são muito frequentes, né? Que chegam muito para a gente através de páginas das redes sociais, né? Nessas lives, a gente vê muito alguns assuntos específicos que ainda estão provocando dúvidas nas pessoas. Então, eu selecionei algumas aqui, mas depois eu vou abrir para outras perguntas a todos os participantes dessa live. E aí, essas perguntas que eu classifiquei, elas vão ajudar a gente a ter uma ideia de como se comportar e o que pode, o que não pode, o que faz mal, o que não faz, o que deve, o que não deve. Então, existe um melhor horário para você se exercitar? Existe. Aquele que você gosta, que se encaixa bem na sua rotina de trabalho, que se encaixa bem no seu dia, aquele que vai ser mais fácil você colocar o exercício como uma rotina. É aquele horário que você sabe que você vai conseguir cumprir esse exercício. Esse é o melhor horário. Tem pessoas que se sentem melhor fazendo exercício pela manhã. Sentem que o seu organismo acordou mais descansado, tem mais disposição. Tem gente que acha que pela manhã custa pegar no tranco, custa acordar, ainda está sonolento, ainda está indisposto, tem dificuldade de levantar cedo e fazer exercício antes de trabalhar, então prefere fazer à noite. Tem pessoas que, quando fazem à noite, se sentem muito excitadas e sentem dificuldade depois para dormir. Então, isso é muito pessoal. Não tem como estabelecer como regra qual é o melhor horário. É aquele que o seu organismo se sente bem e que você sabe que você vai conseguir praticar esse exercício com regularidade, tá? Outra pergunta muito comum. Para se tornar um hábito, é necessário quanto tempo praticando? Alguns estudiosos falam que se você fizer 21 dias consecutivos, isso já se incorpora como hábito na sua rotina. O seu organismo já entende que aquilo ali faz parte do seu dia a dia, que aquilo é um hábito como você tem de tomar banho, de escovar dente, mas é difícil 21 dias consecutivos, já que você tem um sábado e domingo que muitas vezes as pessoas não querem se exercitar. Elas querem se exercitar de segunda a sexta. Então, a gente coloca que a partir aí de um mês, de forma contínua, você já começa a entender que aquele exercício faz parte da sua rotina e o seu corpo sente falta no dia que você não faz, tá? Então, geralmente, em torno de um mês, pelo menos de segunda a sexta-feira, fazendo de forma contínua, você já consegue sentir falta desse estímulo que é o exercício, para ele se tornar um hábito. Mas o hábito também depende, para ele se consolidar, depende de outros fatores. Depende de quê? De foco, de objetivo, de decisão. Senão, ele não se torna hábito. Se o despertador desperta e eu falo assim, mais 5 minutos, você pode saber que você não vai. O despertador tocou, levanta e vai. O hábito se faz assim, no esforço diário. A outra pergunta, em quanto tempo eu vejo resultado? Depende de qual é o seu objetivo. Se for resultado estético, a partir de uns 3 meses, você já começa a ver alguns resultados estéticos significantes. Se for resultados em questão de saúde, né, de prevenção de doenças,
de controle da glicose, de melhora do colesterol, de melhorar a resistência à insulina, de melhorar a qualidade do sono, de melhorar o estresse, a ansiedade, de auxiliar no tratamento de uma depressão, você já vê resultados imediatos, porque você coloca o seu organismo num estado diferente daquele que ele estava. Você estimula a produção de substâncias, que são as endorfinas, as serotoninas, que dão essa sensação de prazer e bem-estar. Você estimula a produção de analgésicos naturais do corpo, você melhora o sono, e assim sucessivamente, uma coisa vai puxando a outra. Então, se for em relação à saúde, os benefícios já são imediatos. Agora, se for estéticos, geralmente a partir do 3º mês, é a média. Dá para fazer exercício em casa? Dá, claro que dá. Nossa, muitas coisas. Você pode ter um profissional que vai te orientar o que você vai poder fazer na sua casa, montar um treino, te acompanhar por uma live, né, uma videoconferência. Você pode fazer a sua corrida num local aberto, com pouca circulação de pessoas, ou com nenhuma circulação de pessoas. Você pode fazer sua corrida, você pode fazer sua caminhada em locais mais desertos, né? Com menor circulação de pessoas. Você pode fazer esse exercício dentro da sua própria casa. Você mora num prédio, tem escada, você pode fazer um treino subindo e descendo a escada. Você vai estar trabalhando sua parte aeróbica e de forma moderada e intensa. Mas tudo passa por uma boa orientação, para que a gente não corra o risco de provocar lesões e nem cometer excessos, ou não fazer aquilo que deveria ser feito para ter resultados. Tem que fazer 1 hora todos os dias? Não. Melhor você fazer 30 do que não fazer, né? Vamos supor que você está num dia que está muito atarefado, muito corrido. Não vai dar para fazer 1 hora. Faça 30 minutos, melhor fazer 30 minutos do que não fazer. Se você somar no final da semana, você conseguir atingir 150 minutos, vamos supor, um dia você não pode fazer, faz no final de semana. Perdeu um dia durante a semana, tem um sábado e domingo lá para compensar, né? O objetivo que a Organização Mundial de Saúde coloca para os adultos de 18 até 64 anos é que seja pelo menos 150 minutos por semana. Mas os benefícios adicionais a gente vai ter com 300 minutos. E aí você vai dividir essa conta aí ao longo da sua semana. Um dia você pode fazer mais, outro dia você pode fazer menos, vai de acordo com a sua rotina. Agora, 2 perguntas interessantes, essas últimas aí. Fazer exercício com máscara faz mal? Tem muita gente que fala assim, não vou fazer não, porque eu não dou conta de usar máscara, não vou caminhar não vou correr não, faz mal, me dá dor de cabeça, meu coração acelera. Não faz mal, gente. Já foi feito estudos comprovando que as alterações que ocorrem com o uso da máscara, elas são as seguintes. Quando você começa a fazer o exercício, a sua frequência respiratória diminui. Por quê? Você começa a fazer inspirações e expirações mais profundas. À medida que o treino vai ficando mais intenso, vai exigindo mais de você, essa frequência respiratória aumenta. Você começa a fazer mais rápida a respiração. Por quê? Porque o seu pulmão precisa dessa troca, você precisa dessa troca de oxigênio, entrando mais rápido, e aí a resistência que o tecido da máscara provoca para essa entrada e saída de ar faz com que você comece a respirar mais rápido, porque o esforço está aumentando. Só que a gente não deve fazer isso. Por quê? Se você respira mais rápido, né, e mais curto, você começa a sobrecarregar os músculos respiratórios do pescoço, que estão interligados com os músculos da face, da cabeça, e muitas vezes a pessoa começa a sentir dor de cabeça, mal-estar, tontura. Então, você deve fazer respirações prolongadas, longas, e não fazer respirações curtinhas mais vezes. E essa adaptação... Pode falar, Zé. Não. Alguma coisa? Não é porque eu escutei a microfonia. Eu vou tirar o microfone.
Ah, tá. Então, a máscara, ela não provoca nenhum mal para o organismo de quem faz exercício. Você pode fazer com ela, o seu organismo vai se adaptar a esse estímulo. Aí tem gente que fala assim, ah, mas a concentração de CO2 na máscara é maior porque o CO2 não sai quando você exala o ar e aí dificulta a entrada de oxigênio. Nada disso. A máscara ela é porosa, ela permite a passagem, porque a molécula de CO2 e a molécula de O2 é muito menor do que o buraquinho lá do tecido. Então, eles vão transitar para dentro e para fora com facilidade. Só que o que acontece? A velocidade é que vai diminuir, fica difícil o ar sair, o ar entrar. Então, o ar sai com mais dificuldade e entra com mais dificuldade. Por isso, a frequência respiratória aumenta. E aí, as pessoas cansam mais porque se esforçam mais para respirar mais rápido. Mas, a partir do momento que você começa a fazer o exercício, a adaptação ocorre, você começa a respirar mais prolongado, faz uma expiração mais longa e uma inspiração mais longa. E aí o corpo vai se adaptando ao uso da máscara. Então, não faz mal. E caminhar ou correr ao ar livre, precisa usar máscara? Se você for num lugar que não tem ninguém, você pode tirar sua máscara. Mas se você for caminhar ou correr num lugar que tem trânsito de pessoas, mesmo que elas não estejam muito próximas a você, corre o risco de alguém te parar, corre o risco de alguém te abordar. Então, tem que ir de máscara, tá? Se você estiver transitando na rua, você precisa usar a máscara. E também nos locais fechados, como academias, estúdios, clubes, desportistas, também é necessário o uso de máscara. Eu deixei aqui uma frase do Dr. Lair Ribeiro, que eu acho muito interessante, né? Se você não arrumar tempo para cuidar da sua saúde, um dia terá que arrumar tempo para cuidar da sua doença. Eu acho essa frase muito forte e ela deixa uma reflexão muito importante para a gente sobre como a gente tem gerenciado o nosso tempo. O dia tem 24 horas, eu durmo 8, vamos colocar que dorme 8. Eu durmo 8, trabalho 8, deu 16. E aí tá sobrando mais 8. Não dá para tirar 1 hora para fazer exercício, né? 1 hora, ou às vezes até menos. Né? Se a gente for fazer a conta lá da Organização Mundial de Saúde, a semana tem 7 dias, ela pede no mínimo 150, né? Dá para fazer menos de 1 hora por dia. Então, eu fecho aqui essa live falando sobre o sistema imunológico e atividade física e abro o espaço para quem quiser fazer alguma pergunta, para quem quiser tirar alguma dúvida, fazer um questionamento, ou também agregar mais conteúdo a esse assunto. Zene, eu passo para você esse momento agora, para você colocar para os participantes se eles gostariam de fazer alguma pergunta. Bom, então, gente, está aberto, né? Se vocês quiserem abrir o microfone, fazer a pergunta diretamente, ou se quiserem escrever no chat, né? A gente pode acompanhar. Então, aproveitem, que o momento é esse. Eu estou olhando aqui pelo chat, aqui ainda não apareceu nenhuma pergunta. Tem alguém, pessoal? Bom, eu gostaria de fazer uma pergunta. Você está falando essa questão da máscara, né? Eu acho que o tecido da máscara ajuda nessa adaptação, né, Sandra? Porque você falou que no começo a pessoa não está habituada a respirar pausadamente, então ela vai ficar mais ofegante. Então, ela vai ter um tempo para se acostumar, né? Sim. E a questão do tecido, o tipo de máscara também, porque tem uns tipos de tecido que realmente dificulta, né? Por exemplo,
indicado fazer atividade física com essas máscaras de uso hospitalar. Essa RN, eu até não me lembro agora o número direitinho, RN alguma coisa, que é essa de uso hospitalar. Essa não é indicada, porque ela é muito oclusiva e por conta de ser usada mesmo dentro de um ambiente hospitalar, então ela não é, no início começou a comprar muito essa máscara, achando que era essa, que era a máscara eficiente, né? Ela é eficiente para uso hospitalar, não para uso cotidiano. O tecido realmente influencia, gente. Máscaras que são muito vedadas para a prática de atividade física vão provocar desconforto. Então, você precisa de uma máscara que seja de duplo tecido, né? 2 camadas, que fique bem acoplada no seu rosto, mas que você consiga respirar, porque na atividade física vai demandar mais oxigênio, a sua capacidade respiratória vai aumentar durante o esforço, né? Então, é muito também da gente testar. Você compra uma, essa não ficou legal, essa não deu muito certo, ficou caindo, essa não acoplou direito, essa tá muito abafada, então é muito no teste. Eu te falo que para eu trabalhar, eu já testei várias máscaras e cheguei em uma que eu sinto conforto, tanto para trabalhar e sinto conforto para praticar atividade física. Então, assim, é pessoal muito isso, né? O importante é não usar essa máscara de ambiente hospitalar que as pessoas no início da pandemia começaram a comprar e que ela até sumiu do mercado. E é até uma máscara desconfortável, né? Muito. Ela até dá proteção, mas ela é muito desconfortável, porque ela é muito dura, ela chega a machucar, né? Ela não dá conforto nenhum, né? Ao passo que tem outras que vão dar a mesma proteção, né? Testando para chegar numa máscara que você consiga fazer exercício com proteção e com conforto, né? Então, deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Olha, o pessoal está dando parabéns, Sandra, né? Obrigada. Animados a retomar a prática de atividade física, né, Adriana? Parabéns. Olha quem está falando, quem não está fazendo nada. Vou começar a fazer também. A gente já tem uma tendência a se acomodar, né? E agora que teve que acomodar obrigatoriamente, aproveita, né? Claro, mas não pode ficar parada, não. O nosso corpo, ele não nasceu para o esforço. A tendência do ser humano é a inércia, a acumular energia, a gastar menos, a poupar. Mas, com os hábitos, né, e com a vida atual, se a gente fizer isso, é um caminho para as doenças, né? Não tem como permanecer assim. Não tem como ser como o homem primata. Nós evoluímos e a gente precisa prevenir as doenças que estão cada dia mais comuns, né? Tanto as que a gente adquire por si só, quanto as que a gente já herda no nosso componente genético e hereditário. Né? Bom, olha, então, são parabéns mesmo, aí, ó, informações valiosas, né? Agradecendo a live. Então, Sandra, e a respeito da sugestão que você deu sobre as atividades para os nossos meninos, né, para as crianças, para os adolescentes, olha, está anotadinho aqui. Eu vi que o Francisco também gostou da ideia, e agora nós vamos começar a cutucar também os professores de educação física, quem sabe numa próxima live, né? Mas eu tenho certeza, como a Roberta aí, ó, a Maria Cecília, todas estão muito preparadas para poder falar sobre as atividades direcionadas para cada fase, né? Cada idade. Porque é um tema importante, eu acho que agrega a tudo isso que eu venho falando, porque o que eu falei ficou mais direcionado para os adultos, né? A prática de atividades por adultos, mas os pais precisam ter uma ideia do que fazer. Os pais estão muito perdidos nesse momento, em como ocupar o tempo dos seus filhos em casa. E eu acho muito válido. Tenho certeza que a Roberta, a Cissa vão poder contribuir de forma muito importante aí para esse projeto Escola Interativa. Né, pode ser feito um projeto, né, pela área de educação física, desenvolvimento de atividades, né,
mas eu vou contar com o seu apoio também para uma próxima live, né? Vim trazer mais dicas para a gente, foi muito bom, viu, Sandra? Eu gostaria muito de te agradecer novamente, foi excelente, você deu informações muito valiosas, tenho certeza que o pessoal vai aproveitar muito, né? É muita coisa interessante. Eu que agradeço esse convite, que é uma coisa que tira a gente desse automatismo do trabalho presencial, que eu também estou no trabalho remoto, né, dando aulas online, mas também estou no trabalho presencial. Mas esse tipo de convite, esse tipo de bate-papo, tira a gente daquele automatismo de um único trabalho, traz muito vigor e muita energia para a gente continuar trabalhando, desenvolvendo as atividades. Essa troca de informação eu acho muito importante. É o combustível, é a válvula, a mola propulsora para a gente continuar estudando, para a gente continuar contribuindo com a comunidade, com as pessoas, podendo agregar. E agrega muito, e é muito bom, é muito interessante, viu? Eu gostei demais. Então, pessoal, se não tiver nenhum questionamento, nenhuma pergunta, eu acho que a gente pode encerrar, né? Eu agradeço muito a Sandra, novamente, a disponibilidade, parabéns pela live, que foi muito valiosa para todos nós. Volte sempre, a gente vai te chamar de novo. Com todo prazer. Vamos te chamar de novo. Obrigada aos diretores da escola por poder participar também desse projeto, Francisco, Adriana, o nome do... Neymar. Neymar e vocês, hein? Fiquei muito satisfeita, viu? Nós também gostamos muito, te agradecemos muito. Uma boa noite a todos, gente. Muito obrigada pela presença, pelo apoio. E até a próxima. Uma boa noite, pessoal. Um abraço, até mais. Boa noite.